Aleluia. Sem demora, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Eu acredito que eu vou pregar sobre esse versículo por muitas vezes. Porque quando eu comecei a digitar essa palavra, eu só consegui, entre várias palavras, eu consegui fazer só o primeiro tópico. Então eu já sei que eu vou pregar pelo menos umas 5 vezes a respeito disso, porque Deus falou demais comigo. E eu vou ler o 16 e o 17, 18 e 19, só para você entender sobre o que nós vamos falar. Versículo 16 fala assim: regozijai-vos sempre. Fale para o seu irmão: alegrai-vos sempre. Mais uma vez, alegrai-vos sempre. Vamos mais forte, fala: alegrai-vos sempre. Aleluia. 17, orai sem cessar. Coloca o 17. Fala para o seu irmão: orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Versículo 18. Vamos lá. Em tudo dai graças. Fala para o seu irmão: em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Antes de ler o 19, eu quero que você entenda: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus para conosco. E o 19, que é a última parte do que eu vou falar: e não extingais o Espírito Santo. Fala para o seu irmão: não apagueis o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo. Então, queridos, aqui é uma ordem de Deus para as nossas vidas, para a vida cristã. Então ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E não entristeça o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo na tua vida. Olha que conselhos extraordinários que o apóstolo Paulo está dando para nós. Sabe, nós precisamos entender essas coisas. E quando eu comecei a escrever sobre alegrai-vos sempre, de cara eu comecei a entender uma coisa: que se ele fala que nós temos que nos alegrar sempre, então significa que se alegrar não é uma opção, mas é uma ordem, é um mandamento. Então ele começa a dizer que nós devemos nos alegrar sempre. Então é difícil compreender, porque a alegria em nossa vida não é uma opção, a alegria em nossa vida é uma ordem de Deus. Ele fala que é a vontade de Deus que nós possamos ficar alegres todo o tempo. É um desafio, não é? É um desafio, não é, querido? Se alegrar todo o tempo. É um desafio, porque nós passamos por muitas coisas nessa vida. E muitas vezes nós ficamos tristes. Mas a vontade de Deus não é que nós venhamos ficar tristes, mas a ordem de Deus é o quê? Você precisa se alegrar. Você não tem o direito de ser um amargurado ou um cara chato. Fala para o seu irmão: tu não tem o direito de ser um chato. Você é crente, e crente não pode ser chato. Quem conhece um crente chato? Fala para o seu irmão: você não tem o direito de ser um crente bicudo. Quem conhece um raivosinho, um iradozinho? Quem conhece? Só tem com a cara amarrada. Sabe, tem irmão que a cara já parece a cara do maracujá murcho, de tão engiada que está, tanta raiva. Não sabe se alegrar. E aí vem a palavra de Deus e diz assim: nós temos que nos alegrar todo o tempo. Ninguém merece ser amigo de um bicudo, de um aborrecido, de um amargurado, de um depressivo, de um angustiado. O cara já entra na igreja de cabeça baixa. É assim ou não é? Você conhece irmão assim? Ele vem na igreja, a calça é até torta, ele bota o cinto, faz questão de botar o cinto todo. Aí vem.
Pai do Senhor, irmão. Rapaz, irmão. Está na bênção, irmão? Estou levando. Pai do Senhor, irmão, ajeita a tua calça, rapaz. Não ajeita a tua roupa, levanta a sua cabeça. Nós não temos o direito de ser assim. Mas como assim, pastor? Eu vou lhe explicar o que é que Deus tem para nós, queridos. Nós não podemos. Ninguém merece ter uma mãe chata. Eu acho que não existe mãe chata. Mas tem umas mães aqui que eu conheço que, meu Deus do céu, né? Ninguém merece ter um pai chato. Ninguém merece ter um filho, né? Que o povo fala é um aborrecente. Porque o moleque, só porque criou cabelo no sovaco, agora está enchendo o saco da mãe e do pai. Quer enfrentar todo mundo, acha que é fortão. Né? Você já viu? Acha que porque o gogó cresceu um pouquinho, ele já quer segurar no braço do pai, no braço da mãe. Sabe, fica aborrecido, bate a porta do quarto, tranca o quarto, fala, o quarto é meu. Um dia um filho meu falar que o quarto é dele, eu arranco a porta. Ele vai ficar sem porta no quarto. Sabe, queridos, fala para quem está do seu lado, ninguém merece ficar com uma pessoa assim, aborrecida, chata, sem alegria. A ordem de Deus para os seus filhos é o quê? Alegrai-vos sempre. Tem que ter alegria no seu coração, queridos, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós não temos o direito de sermos oprimidos, porque Ele se oprimiu por nós, Ele sofreu por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sabe, nós não temos esse direito, porque mesmo em aflições, Ele fala que nós temos que ter alegria. Está lá em João 16, versículo 33, Ele diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Para que em mim tenhais o quê, queridos? Paz. Por quê? No mundo tereis aflições. Olha só o que ele fala, vou te dar, você vai ter paz em mim. Que paz é essa? Vai ter aflição na sua vida. Eu pensava que era paz, não aflição, mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então ele fala que nós vamos ter aflições, ele fala que nós vamos passar perseguições, mas ele diz, meu irmão, você tem que ter bom ânimo, você tem que se alegrar, sabe por quê? Porque eu já venci o mundo. A vitória já é certa. Você, querido, já entra na guerra sabendo que você vai ser vitorioso. Então para que essa cara amarrada, para que essa tristeza? Ele diz, vai ter aflição sim, mas você tem que estar alegre. Você tem que ter bom ânimo. Mesmo em tempo de lutas, mesmo em tempo de adversidades, você tem que ter alegria. Fala para os irmãos, alegre-se sempre, meu filho, até em tempo de tribulação. Tem pessoas que acham que sua cara triste vai atrair Deus para ele. Tem pessoas que acham que se ele fizer a cara de sofredor, Deus vai falar, coitadinho dele. Ô bichinho sofredor. Deus não está preocupado com isso. Sabe, Deus quer pessoas que mesmo em tribulações Ele possa se alegrar. Sabe por quê? Porque nós, queridos, a nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria vem de Deus, amém? O mundo sim precisa das circunstâncias para se alegrar, mas a nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria vem de Deus, amém? Por isso nós não temos o direito de sermos uma pessoa amargurada, porque nós temos o Senhor sobre nossa vida. Ele diz, alegrai-vos sempre. Vai ter momentos tristes sim, queridos. Vai ter momentos em que o dinheiro vai acabar. E é difícil. Vai ter momentos que vai ter morte.
Não estou falando que você tem que ser um insensível, não. Vai ter momentos que o mundo parece que vai desabar sobre sua cabeça. Mas a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. E é importante nós entendermos isso. É muito importante. Salmos 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Coloca lá, meu filho, Salmos 34, versículo 19. Isso. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o quê? Senhor o quê, queridos? Eu não estou escutando, vamos lá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor... Aleluias! Deus vai te livrar de todas as suas aflições. Deus sempre trabalha de dentro para fora. O mundo nunca entendeu isso, mas nós temos que entender. Sabe, queridos, domingo passado a pastora Conceição ali da igreja presbiteriana estava louvando a Deus aqui conosco no domingo de manhã. Na segunda-feira à noite deu um derrame, um infarto juntos, e ela veio a óbito, né? A mãe do pastor Horus, né? A esposa do pastor Gonzaga. 3 horas da manhã nós estávamos lá. A vida é assim. Mas eu vi um jovem pegando um violão, o corpo da mãe ali, sorrindo e louvando ao Senhor. Por quê? Porque nós, mesmo em tempos difíceis, nós temos onde ancorar, né? A nossa âncora. Nós temos a nossa esperança está em Deus. A nossa fé está em Deus. E Ele pode nos alegrar até em momentos difíceis, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Sabe, nós não temos o direito de termos um luto eterno. Nós não temos o direito de sermos um amargurado, porque Deus tem nos dado muito mais do que nós podemos imaginar. O homem sem Deus, ele depende das circunstâncias, mas uma pessoa que tem o Senhor, queridos, ele não depende das circunstâncias, ele depende exclusivamente do Espírito Santo. Aleluias. Salmos 30, versículo 11 fala assim: tornastes o meu pranto em foguedo, e tirastes o meu cilício, e me cingiste de alegria. Sabe, queridos, Ele tem tornado o nosso pranto em riso, em alegria. Sabe, Ele diz assim, Ele tirou o nosso cilício. Para quem não sabe o que é cilício, cilício era uma espécie, às vezes tinha cinto, pulseiras, que elas tinham barras de ferro que machucava a carne. Então muitos mosteiros, padres da época, e muitas pessoas da época, elas se martirizavam, né? Martirizavam a sua carne, para mortificar a carne, elas auto se fragilizavam, né? E ali, naquele flagelo, eles ficavam se torturando. Até hoje tem alguns mosteiros católicos que as pessoas usam isso para matar a sua carne, eles se ferem. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor tirou o meu cilício. Porque estar com Deus não é isso, queridos. Ele nos cinge não é com cilícios, com tortura. Ele nos cinge de alegria. É assim. Hoje as pessoas não usam mais cilícios, mas tem muita gente com cilícios em sua alma. Eles vivem se torturando, eles não se conformam, eles vivem se martirizando, eles vivem sofrendo, eles nunca encerram o passado, eles vivem tristes, vivem amargurados, se torturando. Eu não tenho mãe mais, então todo dia da mãe eu fico deprimido. Conversa, queridos. Eu não tenho mãe, teve. Então alegre-se porque você teve.
Glorifica a Deus porque você teve. E porque você é mãe, se não é, você vai ser. Seja uma mãe melhor. Para que essa tristeza? Sabe, tem pessoas que vivem amarguradas o ano todo o tempo, porque não querem encerrar, né, coisas do passado. Vivem se magoando, se chateando. Tem pessoas que botam casamentos em xeque-mate porque não querem perdoar. Abandonam os filhos, abandonam a casa, abandonam o marido, porque não querem liberar perdão. Sabe, queridos, eu vou até falar sobre isso mais tarde, mas as pessoas estão vivendo com esses cilícios na alma. Elas querem que as pessoas tenham dó dela. Tenha dó dela. Uma vez uma menina chegou eu estava no posto de gasolina, ela chegou com um pano de prato. Fala assim: ei moço, eu não tenho comida, eu não tenho nada, eu estou aqui com esse pano de prato, me ajuda, por favor, é R$1. Eu virei para ela: eu não vou te ajudar. Aí ela olhou e falei assim: muda o seu discurso. Chegue para mim, vai de novo, volta até mim e fala assim: moço, eu tenho um excelente pano de prato para te vender. E eu sei que o senhor vai gostar, porque esse é o pano de prato mais bonito que existe nessa cidade. Ela olhou, ela voltou, ela não confiou. Aí ela olhou assim e falou: então tá bom. Ela voltou e falou: ei moço, eu estou vendendo os melhores panos de prato aqui da cidade. Eu vi o senhor aqui e decidi vender esse pano de prato para o senhor. Eu falei: é mesmo? Ela é. Paguei R$5 no pano de prato. Falei: é isso aí, muda o seu discurso. Eu não sei para onde essa menina foi, mas talvez ninguém nunca teve coragem de falar isso para ela. As pessoas estão assim. Nós temos uma herança maligna, religiosa, idólatra, que as pessoas, elas querem que as outras tenham dó dela. Sabe, elas entram na igreja com cara de derrotado. Eles entregam seu dízimo, as suas ofertas, como se estivesse dando esmolas. E vai levando a vida assim, com cilícios almáticos na sua alma, né? Se torturando, olhando para os outros, tendo inveja dos outros. Meu filho, coloca um sorriso nos seus lábios. Toma um banho, penteia o cabelo, irmã, escova esse cabelo, pinta o cabelo, corta o cabelo, faça algo diferente, coloca um sorriso no seu rosto, porque ninguém tem o direito nessa igreja de ser a bruxa do 71. Não, queridos, vocês precisam ser as pessoas, nós somos as pessoas mais felizes dessa terra. Os homens mais nobres estão nessa igreja, amém? Os mais bonitos, os mais prósperos, as mulheres mais felizes, os melhores casamentos estão nessa igreja, os melhores filhos, as melhores famílias, os melhores carros serão do povo dessa igreja. Eu creio nisso. Coloque um sorriso em seus lábios. Para de andar como se fosse um derrotado, porque nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre nossas vidas. Nós não temos o direito de sermos um rabugento, um amargurado, um bicudo. Você não tem esse direito. Você tem que entrar sorrindo neste lugar. As pessoas não vão entender, mas está tudo desabando e você está aí sorrindo. Ah, meu irmão, nós somos privilegiados. Só nós podemos dar uma gaitada na cara do diabo e dizer: a nossa história vai mudar. Porque tem gente que fala mal de nós, mas não tem problema não. Pode falar. Mas logo no início eu me lembro que eu já ofertei vários carros para a igreja. Minha casa inclusive eu ofertei, mas não é isso que eu quero falar. Mas teve uma época que eu ofertei o meu primeiro carro há 10 anos atrás, mais ou menos.
Eu estava andando a pé, e nós congregávamos, a igreja era lá na rua 22, eu subia para a rua 9, e eu carregava o Ed aqui na minha mão e o Esdras nas minhas costas. E nesse dia, querido, estava quente o sol. E eu estava suado, o Esdras era tão pequenininho que ele dormiu aqui na minha cabeça. As pernas aqui, a cabeça aqui. E ele começou a babar na minha cabeça, que a baba descia aqui. Eu acho que estava assim, jogando um refrigério, do sol estava quente. Aleluia, porque não era tu, mas tá bom. Aí, lá vai eu subindo com esses dois meninos, 2 sacolas na mão, um calor. Eu ouvi a voz do diabo dizendo assim: o que é que você está fazendo aqui nessa cidade? Você está entregando tudo, sapato furado, não tem nada, foi ofertar seu carro, agora está aí 7 meses andando a pé, sai fora desse lugar. Eu parei, eu estava mais ou menos lá na rua 14 ali, eu dei uma parada, aquele suor pingando, mas o negócio estava difícil. Eu falei: quer saber, Satanás, eu posso andar toda a minha vida desse jeito, mas jamais eu vou blasfemar contra o meu Deus, porque a minha alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria está no Senhor. Deus sabe o que eu necessito. E se eu estou andando a pé, meu sapato está furado e essa situação está difícil, eu sei que é o melhor de Deus para a minha vida. Você vai entender por quê. E ali respirei, levei os meninos, cheguei em casa, tomei um banho e comecei ali conversar com a Gorete. Meu pai tinha falecido, tinha uns 15 dias mais ou menos, estava de luto, um sofrimento só. E aí minha mãe me liga toda feliz e dizendo assim: meu filho, vem aqui, porque teu pai deixou um seguro de vida e tal. Vem aqui porque eu quero que você vá lá comigo, que eu vou comprar um carro para mim e eu quero que você escolha. E aí eu fui com ela. Quando eu cheguei lá na concessionária, eu comecei a olhar também um carro. E eu olhei para o carro e falava: eita Deus, que carro bonito. Na época era um Kissara Sport. E eu entrei no carro e fiquei olhando. E aí quando eu saí, eu falei: e aí, mãe, terminou? Ela falou: terminei. Você gostou desse carro? Eu falei: gostei. Aí ela pegou: então pega a chave, porque esse carro agora é seu, né? E aí eu: mas mãe e tal, nós fizemos uma negociação lá. E eu, em questão de horas, eu me lembro que no outro dia, o carro ele tinha um ar-condicionado automático, né? Então ele climatizava o ambiente dentro do carro, não era só ar-condicionado. E eu coloquei em 18 graus. Eu fiz questão de, na mesma hora que Satanás me afrontou, eu parei o carro lá na rua 14, onde eu estava, onde eu fui afrontado um dia antes. E ali eu liguei o ar-condicionado, liguei o som do carro, baixei o banco do carro, falei: Satanás, eu quero ouvir a tua voz agora. E ele não falou nada. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele sabe das suas aflições. O que é um carro para Deus? Deus quer ver as mudanças do seu coração, do seu caráter. Nós não temos o direito de andarmos aborrecidos, tristes pelas circunstâncias que estão em nossa volta, porque as circunstâncias, elas tratam a nossa vida, mas a nossa alegria não pode estar nelas. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Pega na mão do seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus sabe o que você necessita, mas se você está passando por aflições, é porque você necessita de aflição nesse momento, porque Deus quer mudar a sua vida. Coloque um sorriso nos seus lábios, alegre-se no Senhor, amém? Amém? Celebre a Deus com alegria, aleluia, celebre, sabe, celebre a Deus, celebre a Deus, Ele sabe o que vai te dar. Seja uma pessoa melhor a cada dia. O Salmo 100 é um dos salmos mais lindos que eu acho. Salmo 100, versículo 1.
Ele fala assim, coloca lá, pega na mão do seu irmão, fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores de Valparaíso, amém? Fale para ele, servir, versículo 2, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai, bendizei o seu nome, aleluias, aleluias, oh glórias, celebre a Deus com júbilo, celebre a Deus com alegria, apresentai a Ele um cântico novo, sabei que o Senhor é bom, sabei que eterna é a sua misericórdia. Entre por essas portas com louvor, porque nós estamos nos átrios do Senhor, com hinos, louvai e bendizei o nome do Senhor. É assim que deve ser a vida do crente. Alegrai-vos todo o tempo. É engraçado que ele termina dizendo lá em Filipenses, ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo, porque, queridos, quando nós não nos alegramos em todo o tempo, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque a nossa alegria, queridos, não é que nós vamos ser insensíveis, não é isso que eu estou falando, porque há tempo para chorar também. Eu não estou falando que vai ter tempo que você vai ficar triste. Todos nós ficamos tristes, nós somos gente. Só que essa tristeza não pode dominar nossas vidas. O que tem que dominar a nossa vida é a alegria. Ele fala: celebre, é com júbilo, é com alegria. Oferte, o que ele diz? Quem dá a Deus com alegria, não por tristeza, não por barganha. Sabe, você deve ofertar com alegria ao Senhor. Celebre a Deus com alegria. Entre nos átrios do Senhor com alegria. Louve ao Senhor com alegria, porque é Ele que nos dá, não somos nós, queridos. Olha o que Ele fala no versículo 3 de Salmo 100. Ele fala: não somos nós, é Ele. Pega na mão do seu irmão e fala: não somos nós, é Ele que nos dá, é Ele que faz, é Ele que entrega. No versículo 5 ele diz: porque o Senhor é bom. Fala para o seu irmão: porque o Senhor é bom. Versículo 5, coloque lá: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende-se de geração em geração. Mais uma vez, fala: de geração em geração. E eu vou dizer, meu filho, você vai ser alegre em todo o tempo. Seus filhos serão alegres em todo o tempo. Seus netos serão felizes em todo o tempo, porque a alegria do Senhor está aqui neste lugar. Alegre-se em todo o tempo, regozije-se em todo o tempo. Esse é um hino bem antigo. Não sei se você se lembra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua vontade, e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Mais uma vez, vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua vontade, e a sua fidelidade de geração em geração.
aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia. Isso! Alegre-se no Senhor, todos os moradores da terra. Aleluia. Quem nunca tinha ouvido esse cântico na sua vida? Acabei de cantar, como é que você nunca ouviu? Teve gente aqui que já sabe, só estava esperando, né? Vocês são terríveis. Ele sabia, ele ficou caladinho para o pessoal levantar a mão, né? Mas quem se lembra desse cântico? Quem já cantou? Tanto é velho pra caramba. Irmão, tu tá velho no evangelho. Tá bom de criar vergonha na cara já. Vamos lá. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu aprendi esse corinho, né? Há muito tempo. As pessoas já falavam: alegre-se, se alegre no Senhor, moradores da terra, sirva a Deus com alegria, apresente-se a Ele com cânticos, saber que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade de geração em geração. Queridos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque nós alegramos a Deus quando Ele vê sobre os nossos lábios um sorriso de alegria. Porque, queridos, viver bicudo e viver triste é como se nós estivéssemos falando para o Senhor: Ele não é bom. Ele não é bom. Uma vez tinha uma menina na porta da igreja, estava na rede de jovens, ela pegou e falou assim, eu falei: vamos entrar? Ela falou: eu odeio Deus. Eu olhei para ele: e por que você odeia Deus? Deus levou meu pai. Aí olhei para ela: e como é que foi que Deus levou teu pai? Veio uma carruagem de fogo e pegou ele igual a Elias. Não, meu pai era mecânico. Ele foi consertar o caminhão, e o caminhão, o macaco quebrou e caiu em cima dele e matou o meu pai. Falei: que triste. Mas deixa eu te perguntar, o que é que estava segurando esse caminhão? Ele falou: meu pai botou 2 tambores para segurar o caminhão. Falei: teu pai bota 2 tambores para segurar um caminhão, entra debaixo do caminhão, o tambor amassa e cai em cima do teu pai, a culpa é de Deus. Minha filha, se fosse eu tinha colocado 4 macacos, e ainda tinha colocado escora, e tinha pedido o pastor Diogo para ficar embaixo, para consertar. Eu não ia entrar debaixo do caminhão. Aqui essas coisas quem faz é pastor auxiliar, né? Estou brincando, momento de fraqueza. É porque ele é forte, né? É o Hulk. Eu falei: a culpa não foi de Deus, teu pai vacilou, minha filha. Ela olhou para mim e falou: ninguém nunca tinha falado assim comigo. Falei: alegre-se, Deus é bom, não foi Deus. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Nós temos que cuidar bem da nossa vida e ficar esperto. Entre na igreja. Aí ela entrou pela primeira vez na igreja e ficou na igreja. Sabe, queridos, Deus é bom. Para de ficar querendo achar desculpa que Deus não está olhando para você, que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Ele te rejeita. Deus não tem prazer na desgraça de ninguém. Deus, Ele quer que você tenha fé e que você alegre. Se alegre nele, alegre-se sempre. Filipenses 4, versículo 4, ele diz assim, vamos lá, Filipenses 4, versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Vamos lá, vamos comigo, fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Oh glória! Tem que regozijar sempre. Não é só no domingo. Não é só quando entra dinheiro na conta, ou alguém te dá alguma coisa.
A nossa alegria não pode ser quando as coisas estão bem, quando todos os filhos estão em nossa volta. Porque, queridos, as coisas acontecem porque nós somos gente. Uma vez um irmão veio me questionar porque eu perdi uma amiga pastora, que ela foi passar na faixa de pedestre, e o primeiro carro parou e o segundo não parou e atropelou ela. Ela saiu do culto de oração. Aí ele botou a mão na cintura e falou: e aí, pastor? Foi uma irmã, não era pastora e morreu de tragédia? Eu olhei para ela e falei: sabe por que ela morreu? Ele falou: por quê? Eu falei: não foi Deus que matou, não, foi porque ela não olhou para os dois lados da pista. Porque se fosse eu parar na faixa de pedestre, dava a mão, o primeiro parava, o segundo parava, depois eu passava correndo. Porque Jesus Cristo me salvou, mas não me abestalhou. Ou você está achando que pelo fato de eu ser pastor, quando vier um carro eu vou ficar invisível e o carro vai passar? Isso não é pastor, que isso é fantasma. Ué. Nesses dias lá no pastor Omar, lá em Braslândia, o cara estava ministrando louvor, meu irmão. Saiu do altar e deu um infarto ali debaixo, ali embaixo. Não foi nessa igreja, foi lá em Braslândia, morreu. Mas por que morreu? Porque passou a vida inteira comendo gordura. O médico fala: não come gordura, faz exercício. O cara vivia sentindo dores no peito e não cuidou da saúde. Vai morrer ou não vai, queridos? Vai, porque tu é gente. Olha para o seu irmão e fala: tu é crente, mas tu é gente. Sabe, tem que ser feliz, amém? Tem que entender: eu perdi um braço, meu irmão, você ainda tem outro braço, aleluia. Perde uma perna, mas você tem outra perna. Celebre a Deus com alegria. Enquanto vida você tiver, celebre ao Senhor. Glorifique a Deus pelo salário que você tem. Glorifique a Deus sempre. Regozije-se no Senhor. Não são nas circunstâncias dessa vida. Essa vida traz muitas circunstâncias ruins, mas nós precisamos realmente nos regozijar no Senhor. E outra vez eu digo: regozijai-vos no Senhor. Aleluias. É isso. Ele diz assim no versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Equidade, queridos, fala das regras que nós vivemos, da justiça que há na palavra de Deus, né? O equilíbrio que a nossa vida tem. Ele fala, em outras palavras, ele está falando assim: meu filho, a vida que nós vivemos, esse equilíbrio que Deus traz na nossa alma, na nossa família, na nossa maneira de viver, tem que ser notório para todos os homens. Em outras palavras, Deus está falando: nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós temos solução para tudo. Que Valparaíso veja a alegria desse povo, que Valparaíso regozije no Senhor, porque existe um povo que celebra ao Senhor com alegria. Por quê? Porque o Senhor está perto, Ele não está longe. Fala para o seu irmão: o Senhor está perto, Ele não está longe. Aleluia. Só por isso você tem que regozijar. Então aplauda o Senhor, queridos, e regozije-se nele. Aprenda a regozijar no Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Ele diz no versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas com ações de graças. Pega na mão do seu irmão, vamos ler o versículo 7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Essa paz, né? Ele vai invadir sua alma. Eu estou indo antigo, né? Essa paz que eu sinto em minha alma é porque nem e vai bem. Eu esqueci o hino. Eita, ô glória. Não, mas é isso mesmo.
Eu sei que é porque louvo meu Senhor, não há circunstâncias, não, seu amor. Eu não sei, não é da minha época, eu sou da época de Diante do Trono, Fernandinho. Eu não conhecia essas coisas, isso é porque tem alguns irmãos que cantam para mim, aí eu aprendo. Tem umas, porque na igreja tem ovelha e tem ovelha, né? Então tem umas ovelhas aqui na igreja. Aleluia. Ele fala, nós temos que entender que essa paz que excede todo o nosso entendimento, essa paz que nós sentimos em nossas vidas, em nossos corações, ela vai o que, queridos? Ela vai cobrir os nossos sentimentos. Olha o que ele está falando. Nós somos crentes, nós somos crentes. E ele está dizendo aqui, queridos, que a nossa alma vai estar coberta com essa paz. Na nossa alma não vai ter espaço para depressão. Na nossa alma não pode ter espaço para tristeza, amargura. Na nossa alma não pode ter espaço para o fracasso. Os nossos sentimentos são cobertos com essa paz que só Jesus pode dar. Por isso a nossa alegria está no Senhor. Está no Senhor. Eu tinha tanto para falar, eu vou parar por aqui. Sabe, queridos, deixa essa paz encher o teu coração. Mas pastor, eu passo por tantas aflições. Essas aflições são para moldar o seu caráter, para fazer você melhor, para fazer você melhor. Olha o que é que diz lá em Filipenses 1, versículo 12. Ele diz assim: quero, irmãos, que sabais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Fala para o seu irmão, tudo que acontece na tua vida contribui para proveito do Evangelho. Pode ser a coisa mais ruim que possa acontecer, queridos, vai contribuir para que o Evangelho seja divulgado. Olha o que é que o apóstolo Paulo continua dizendo: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito, vosso gozo, vosso e gozo da fé, para o vosso proveito, e vosso gozo e fé. O que ele está falando? Eu sofri mesmo, mas enquanto eu estava preso, teve irmãos que teve coragem de pregar o Evangelho, e só em ver os irmãos alegres, felizes na fé, então valeu a pena tudo que eu passei. Que homem é esse? Queridos, o apóstolo Paulo era um cara excepcional. Ele era um cara feliz, resolvido, um exemplo de lutas e de vitórias, de alegria no Senhor. A alegria dele estava no Senhor. Eu vou ler só uma coisinha. Olha só a história do apóstolo Paulo. Olha só, porque tem gente que fala assim: eu queria ser discípulo de Jesus daquela época. É mesmo? Então vamos lá. 2 Coríntios 12, versículo 2 Coríntios 11, versículo 23. Olha o que ele passou. Ele falou assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, eu trabalho mais do que qualquer pessoa, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. Versículo 25, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos
da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Sabe, queridos, sabe que não minto. Esse homem sofreu horrores, mas foi ele que falou: alegre-se sempre. Ele falou: ninguém sofreu mais do que eu. Ele passou todo tipo de perigo, e ele mesmo falou: nós temos que nos alegrar todo tempo. Sabe, queridos, é assim, a vida às vezes acontece. Eu tenho certeza que tu não sofreu nem 1% do que o apóstolo Paulo sofreu, mas tem que se alegrar sempre. Amém? Esse cara levou chicotada, né? Aquele pessoal, foi muito chicotada, querido. Até tem uma historinha que fala de um brasileiro, um argentino e um americano foram presos num país aí do Oriente Médio, e lá eles dão chicotadas em quem infringe as leis. E esses caras estavam fazendo o que não devia, né? Estava realmente fazendo o que não devia. E falaram mal lá de Maomé. E os caras pegaram eles e falaram: agora cada um vai levar 40 chicotadas nas costas. Aí o americano falou: mas isso é injusto, né? Por que eu vou, no meu país a religião é livre? Ele falou: mas você vai levar 50 chicotadas. Para não dizer que a gente é tão ruim, eu quero que você faça um pedido. Ele falou: eu quero uma almofada e bota nas minhas costas. Ele falou: tudo bem. Botaram a almofada nas costas dele e começaram a dar chicotadas. Quando lá para a quinta, sexta chicotada, a almofada rasgou. E ele levou ali mais de 30 chicotadas nas costas. Aí chegou para o americano e falou assim: e você? Ele falou: eu tenho direito a um pedido? Ele falou: tem. Falou: então eu quero 2 almofadas. Botaram as 2 almofadas nas costas do americano, né? E começaram, do argentino aliás, e começaram a bater lá para a 15ª, as almofadas se rasgou. Ele ainda levou mais 15, né? Mais umas 25 chicotadas. Aí chegou no brasileiro, o brasileiro já chegou falando assim: eu mereço essa chicotada, e realmente eu não presto, e eu sei que minha vida realmente está na mão de vocês. Eu quero reconhecer que eu realmente mereço essa sua. Eu não quero só 40 chicotadas, eu quero 80 chicotadas. O cara falou: que bom, e qual é o seu pedido? Ele falou: eu quero que você coloque o argentino nas minhas costas. Que cruel, né? Desculpa, foi um momento de fraqueza, eu não resisti, tinha que contar essa. Mas só foi para você sorrir um pouco. Você estava com a cara muito fechada. E a ordem aqui é o que? Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Nós precisamos sorrir, queridos. A alegria do Senhor está sobre nossas vidas. Nós não vivemos debaixo de um jugo de escravidão. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos libertou da morte, do pecado. Amém? A nossa alegria está no Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele está aqui. Você pode ter passado por tribulações, você pode ter passado por momentos terríveis. Nós não estamos discutindo a sua dor, mas você não tem o direito de ser um amargo, de ser um perverso, de ser um bicudo, de ser alguém amargurado. Sabe? Pastor, tem algumas coisas que roubam a nossa alegria. Não é verdade? Tem coisas que roubam a nossa alegria. Mas, queridos, o que mais rouba a alegria das nossas vidas, sabe quem são? Pessoas, é verdade ou não é? Pessoas roubam a alegria dos outros, né? Tem muita gente que a alegria é tirada por pessoas. Pessoas são feridas, pessoas ferem,
E muitas vezes nós somos mais feridos por pessoas do que por circunstâncias, é verdade ou não é? Mas se pessoas te ferem, então significa que também você fere. Então nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que exercer o perdão. Nós não podemos impedir o perdão. Nós temos que ser pessoas felizes. E eu quero encerrar por aqui. Eu tenho muito do que falar desses versículos, mas hoje eu quero falar só sobre a alegria. Alegrai-vos sempre. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se tem tristeza, amargura no seu coração. Mas a alegria, ela não vai vir de Deus para você. A alegria é uma decisão. É você falar: a partir de hoje, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Eu decido perdoar. Tem pessoas que andam amarguradas porque não querem liberar perdão para as outras pessoas. Preferem ficar 10 anos, 20 anos com o coração fechado do que dizer: eu perdoo. E por que eu tenho que perdoar, pastor? Porque você tem que ser feliz. Mas ele vai, deixa ele falar o que quiser. O que importa é que o sorriso não pode sair dos seus lábios. Pastor, mas está ruim. Dinheiro também rouba a alegria das pessoas. Ih, meu Deus do céu. O próprio Jesus falou: existem 2 senhores, um é o dinheiro e o outro é Deus. Você escolhe quem você quer servir, não tem como servir os dois. Por que, queridos, as pessoas estão assim? Dependendo das circunstâncias, estão falando que são crentes. Essa noite eu quero te desafiar a ser um crente de verdade. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Está faltando alegria? Então hoje é o dia. Está faltando? Então, queridos, o dia é hoje de se alegrar no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está neste lugar e Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia. Oh, xarabacararabassá. Vez quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Hoje vou te amar, em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso ver, posso ver, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel. Eu sei, bem forte é Ele, eu sei que tu és meu e eu sou teu, e eu sou teu. Eu sei que és fiel para sempre, para sempre. Eu sei, eu sei
para sempre.